Nessa primeira aula, vamos falar de algumas definições iniciais associadas com as fundações, entendendo um pouco o contexto das fundações. Primeira coisa que o prof gostaria de dizer para vocês é que nós temos que entender primeiramente o que são as obras de terra, que na prática são estruturas onde o solo e as rochas estão, de forma geral, ou são utilizados como materiais de construção. Exemplo, nas barragens de terra, por exemplo, nós temos o solo sendo utilizado como material de construção. Temos também situações onde temos aterros, onde temos cortes e contenções de taludes, em que as obras de terra também são utilizadas. Em termos de definições iniciais também, é importante entendermos o que chamamos de contenções. As contenções também muitas vezes utilizamos nas obras como o chamado muro de arrimo. Então, quando falamos de contenções, elas são obras que na prática são projetadas em termos de engenharia, com o objetivo de fazer uma contenção. Muitas vezes a contenção ela é feita no objetivo de conter a terra ou então os movimentos dos materiais em geral. E temos, em termos de definição inicial, também entendemos o que são as fundações, de modo geral. A fundação em si, quando a gente também fala de obra de infraestrutura, quando a gente fala da chamada fundação, ela é uma obra, na prática, que permite o carregamento, o peso da obra em si, sendo direcionado para o solo de modo geral. Então ela permeia, ela na prática ela faz parte de edificações dos mais variados tipos de edificações, casas, edifícios, prédios, viadutos. Então todas estas edificações na prática contêm fundações. Então nós temos vários tipos, Então no momento da escolha, o profissional de engenharia ele deve, de modo geral, estar atento, principalmente pensando quais são as características do solo, qual é o peso dessa edificação de modo geral, quais são os principais materiais que são utilizados, qual que é o projeto estrutural. Temos que entender de uma forma muito clara quais são as características do solo, Temos que ter uma visão como engenheiros a respeito da engenharia geotécnica, entendermos como se faz a investigação geotécnica de uma obra, ou seja, entendermos de modo geral como que ocorre estas interações entre a construção e o próprio terreno, Como é que estes dois entes, em termos de engenharia, eles fazem as suas mais variadas interações. Então nós temos várias estratégias, Eu chamo de estratégia técnica de distribuição de carregamento, de carga no solo. Então nós temos vários tipos de fundações. Então quando eu falo das fundações de modo geral, eu tenho que pensar que no momento que eu tenho as definições das cargas, no momento que eu tenho a definição do tipo da edificação, o profissional de engenharia ele faz então a sua escolha, a sua estratégia técnica, e nós devemos, como profissional de engenharia, estar muito atentos a algumas características, de modo geral, que são muito importantes na estratégia da fundação. Então temos que ter uma atenção bem especial. Quais são as principais características do solo? Qual é o peso dessa edificação? Se a gente pegar lá, por exemplo, massa específica do concreto, pegarmos peso via tonelagem de concreto, então nós temos as tonelagens, as cargas. A carga seria ali a pressão, força pela área, a carga que esta edificação está proporcionando. Nós temos que entender, então, estas características do solo, temos que entender qual é o peso da edificação, temos que entender quais são os tipos de materiais que são utilizados. Existem materiais que são mais leves, existem materiais que são mais densos. Vou dar só um exemplo para vocês para clarificar. Se eu uso uma laje, por exemplo, vou confeccionar uma laje de isopor, essa laje de isopor, se eu uso, por exemplo, o tijolo de laje comum ou eu uso o isopor, obviamente que o isopor vai fazer com que a estrutura, a edificação fique mais leve. Então estas estratégias técnicas, elas devem ser levadas em consideração no momento do projeto estrutural, no momento do cálculo, da confecção desta infraestrutura. Então nós temos que entender, de modo geral, e entendermos de forma bem profunda quais são as características do solo que nós temos, de modo geral. Temos que ter conhecimentos bem profundos e bem interessantes a respeito da engenharia geotécnica, Ou seja, temos que entender como eu faço a investigação geotécnica. Vejam, estudantes, para qualquer tipo de obra, é muito importante fazermos a investigação geotécnica, entendermos em termos da geotecnia do terreno. Vou fazer uma edificação pequena, uma edificação grande, é bastante importante entendermos qual é a composição daquele terreno em que nós estamos direcionando aquela obra. Além disso, nós temos que entender
como que acontecem estas interações, né, construtivas com o terreno, né? O terreno tem uma resposta técnica e essa resposta técnica, junto com a edificação, gera uma interação construtiva. Então nós precisamos entender esta interação construtiva como profissionais de engenharia para que a gente tenha um bom direcionamento, a boa escolha de qual a melhor estratégia técnica para determinada edificação. Aqui o prof mostra para vocês, nesta imagem, né, uma fundação, né? Ali nós temos uma fundação especificamente sendo mostrada ali para vocês com, né, a sua distribuição. Nós temos ali, vocês podem ver também as várias ferragens que estão sendo utilizadas naquela edificação, né, para reforço dessa estrutura, desta infraestrutura. Então, só para modo de exemplo para vocês, aqui nós temos, né, a confecção de um radier. Então este radier está sendo confeccionado, é um tipo de fundação. Então essas fundações em si, né, você percebe que ela é concretada e ela logicamente tem uma estrutura de concreto, né, armado com ferro, e logicamente as bitolas destes ferros, né, eles são na prática calculados em função das cargas estruturais que estão associadas a esta edificação. Importante também entendermos que, né, o concreto armado é especificamente o elemento tecnológico que nos dá a resistência, que nos proporciona a resistência deste elemento, né, estruturado. Então é bastante importante entendermos estes conceitos. Além disso, em termos de problemas básicos, temos que ter uma profundidade a respeito dos solos, né, entendermos o que é um solo, né? O solo, na prática, ele é constituído de vários tipos de partículas. O solo, ele é, né, de origem geralmente mineral, né? O que a gente vê na camada superficial do solo são produtos orgânicos depositados, mas este solo que nós efetivamente depositamos a nossa estrutura, né, depositamos a nossa edificação, ele é um solo que ele é composto de vários tipos de partículas, que são partículas soltas, e a composição química deste solo é muito associada com o material de origem. Então o solo ele é um produto de uma degradação que aconteceu nas rochas. Degradação pode acontecer de várias formas. Existem degradações químicas e existem degradações físico-químicas. Muitas vezes as degradações elas são originárias das intempéries que acontecem nestes materiais, né? A ação do sol, a ação do calor, a ação dos componentes químicos, então faz com que este solo vá se degradando, ele vá perdendo, a rocha, perdão, vá se degradando, vá perdendo as suas características, e isto faz com que, né, este solo tenha composições químicas que muitas vezes são composições químicas que são de origem da rocha, né, que este solo foi degradado. Então, quando a gente olha numa determinada região do Brasil, por exemplo, que um determinado solo compõe uma determinada região, aquele solo que está naquela região, ele tem uma composição química que está muito ligada à rocha de origem, né? A rocha que originou, né, aquele solo pelo processo de degradação. Então nós temos o solo e nas camadas mais profundas do planeta nós temos as rochas. As rochas são componentes de alta dureza, são partículas cristalinas de alta dureza. Estas partículas estão quimicamente coladas, né? A gente na área de engenharia civil a gente fala que elas estão cimentadas, né? Elas estão bem conectadas quimicamente. Então estas rochas, né, são materiais de dureza e nas camadas então mais profundas do planeta nós temos então este elemento. Então o solo é uma degradação destas rochas e quando você faz, né, por exemplo, uma profundidade, um buraco de profundidade, você já chega nas rochas que compõem aquele determinado solo. Então nós temos que ter um entendimento muito claro de qual é o solo que nós estamos utilizando como base na nossa edificação, né? Não esqueçam que o solo, muitas vezes, dependendo da composição dele, da maneira que você organiza este material, ele também pode ser um produtor de cargas na edificação, então é importante a gente ter esse entendimento, né? O solo, como material, ele também pode ser utilizado como material estrutural, então a gente pode utilizá-lo como estratégia estrutural, muitas vezes, ele tem essa característica, né? E ele também pode ser utilizado como material de construção. Então você veja que o solo, né, se você olhar uma barragem, por exemplo, o solo pode ser utilizado como material de construção. Então veja que nós temos várias estratégias técnicas, né, quando a gente fala do solo, da compreensão do solo, e ele não é só importante na engenharia civil, né, a gente fala nas mais variadas engenharias, se eu falar lá na engenharia
na agronomia, por exemplo, na engenharia, o engenheiro agrônomo ele precisa ter um conhecimento profundo também do solo e das suas composições. Então você perceba que o solo, o conhecimento do solo permeia as mais variadas áreas de conhecimento, não só dentro da área de engenharia civil. Então esse conhecimento é muito importante. Então o solo como componente químico, ele tem essa composição de partículas soltas. A diferença mineralógica dele, né, ele está muito associado com estes componentes químicos que se originaram destas rochas, né? Eles, né, os mais variados tipos de solo, apresentam diferença no tamanho das suas partículas, e isso é bastante comum, né? Se você for nas mais variadas regiões do Brasil, você pegar um pouco de solo na mão, você já percebe que estas partículas, né, dependendo da região que você está, elas podem ser mais grosseiras ou podem ser partículas mais finas, né? E existe uma diferença de contato, né, uma diferença de forma de contato entre esses grãos do solo. Existem solos que têm um contato puramente físico e existem solos tipo cerâmicos, né, os solos mais cerâmicos, do tipo argila, que existe uma interação físico-química ali nestas partículas, né, que geram características específicas deste solo. Então é importante a gente entender estes processos, né, e estas tensões que estão submetidos a esses materiais. Logicamente, se o material, né, se o solo possui características onde as partículas são unidas, né, somente por interações físicas, você tem uma característica. Se o solo tem interações químicas do tipo as argilas, né, você tem outros tipos de características, né, que representam especificamente, né, a composição desse solo. Aqui o prof coloca para vocês, né, uma tabela onde nós mostramos os tipos de solos, né, e nós temos alguns critérios que podem ser utilizados, né, para a classificação destes tipos de solos. E os critérios estão muito associados ali com o diâmetro destes grãos. Então nós temos ali o tipo de solo, né? Temos, por exemplo, para argila, nós temos um diâmetro de grãos em milímetros de até 0,05. Então perceba que a argila é um tipo de solo que apresenta uma composição, né, em termos técnicos, em termos tecnológicos, de ser bastante fina, né? Aí nós temos a silt, que vai de 0,05 a 0,05 milímetros. Nós temos uma areia fina, que vai de 0,05 a 0,15. Geralmente, esta areia, se for de origem de rio, ela é bastante utilizada também para a gente fazer a nossa argamassa, né? É uma areia que, quando encontrada em leito de rio, é uma areia muito boa para ser utilizada como material de construção. Nós temos as areias médias, que vão de 0,15 a 0,84 milímetros, e temos as areias chamadas de areias mais grossas, que vão de 0,84 a 4,8 milímetros. Então você veja que a areia também pode ser mais grosseira. Veja, 4,8 milímetros, nós já temos areias bem mais grosseiras que você pode utilizar, por exemplo, como agregado, né, em concretos mais estruturais. E temos o pedregulho, né, onde nós temos ali, né, uma composição em termos de diâmetro de 4,8 a 16 milímetros em termos de tamanho de grão. Então já estamos falando ali, né, de uma pedra fina, né, que a gente também utiliza, dependendo da composição química das pedras, a gente pode utilizar também como agregado, né, na confecção dos concretos. Então você perceba que os solos em si, né, dependendo das composições, eles, né, vão tendo vários tipos de tamanhos de grãos que estão associados com este solo, e isso tem muito a ver com a origem físico-química destes solos de modo geral. Eles impactam, de modo geral, no cálculo de todo o processo de movimentação da Terra. Esse tamanho de grãos impacta o solo se movimenta mais ou o solo se movimenta menos. E também impacta, né, obviamente, na escolha da fundação. Solos, né, que apresentam... A gente precisa entender o tamanho, né, desses grãos, como que estes solos se comportam, para a gente fazer a boa definição de qual é especificamente a melhor estratégia de fundação. Os tipos de solos, vejam. De modo geral, então, o solo apresenta uma camada superficial, né, que é uma camada que eu posso dizer assim para vocês que é mais orgânica, né? Que é uma camada formada por restos de plantas, que é uma camada formada por restos de animais que estão nesta parte superficial do solo, né? Que é esta terra, geralmente, que as pessoas plantam, por exemplo, muito utilizada para o plantio. E depois nós temos ali, nesta camada superficial também, temos, né, o que a gente chama ali de um solo um pouco mais escuro, né? Onde, dependendo dessas regiões, nós temos uma profundidade de 2, 3 metros, onde nós temos ali uma composição mineral um pouco mais variada, que vai depender da rocha de origem, mas que, de modo geral, né, pode até, inclusive, apresentar o humus, né, nestas camadas chamadas de camadas superficiais.
Depois nós temos as chamadas camadas subsuperficiais, né? Que na verdade nós temos várias formações técnicas, temos, né, primeiramente numa primeira camada rochas desagregadas, né? Que são rochas que foram desagregadas da rocha-mãe, né? Então nós temos ali pedaços de rochas misturado com este processo de, né, com este material degradado que é esta terra. E aí quando a gente vai aprofundando, né, no terreno, nós temos de modo geral partes maiores, materiais que ainda estão se transformando em solo, que são partes maiores de rocha. E aí lá numa determinada profundidade nós temos então a chamada rocha-mãe, né? Que é a rocha que quando for submetida ao intemperismo, a estes processos físico-químicos que o professor explicou para vocês, este material vai se transformar, né, milhares de anos, milhões de anos para frente, também vai se transformar em solo. Então este movimento, né, de intemperismo e transformação é um movimento constante em termos de formação dos solos, e é uma coisa que é importante entender. E nós, como profissionais de engenharia, como é que nós fazemos para descobrir um determinado tipo de solo num terreno? Então nós temos vários ensaios tecnológicos que podem ser utilizados, né? O ensaio mais comum, mais utilizado, principalmente pelo custo, é o chamado SPT, né? Que é a sondagem de simples reconhecimento que é feita no solo. E este ensaio, então, nós estaremos estudando na próxima aula, mas é um ensaio mais importante, mais utilizado para que a gente faça um simples reconhecimento em termos de solo num determinado local, para que a gente faça a boa definição da estratégia de fundação. Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima.